Boa tarde, pessoas. Como a gente tinha falado na última aula, né? A aula anterior a gente dividiu em 2 blocos. Agora a gente vai continuar os trabalhos, continuando falando sobre trabalho novamente, né? A gente percebeu que quando a gente resolve fazer um bate-papo mais descontraído, a gente tem um pouco mais de efetividade e fica mais fácil de vocês entenderem. Então a gente vai tentar fazer dessa forma. Eu, Jadson e Célio, falaremos sobre um processo chamado de uberização, que é extremamente importante, está muito em pauta agora. Falaremos sobre desemprego e também sobre uma coisinha que a gente pretende desmistificar, que é o chamado empreendedorismo, que qualquer momento que você ligar a televisão por 30, 40 minutos, vai ver alguém falando sobre esse tema. A gente vai entender o que é empreendedorismo e como ele está sendo trabalhado na atualidade. Tá ok? Bom, gente, bem-vindos mais uma vez. Obrigado, professor Sérgio, professor Sério. Professor Matheus, que está editando. Obrigado, professor Matheus, pela ajuda, que está editando os vídeos. E vamos seguir aqui na nossa aula sobre trabalho. Tá? A gente vai falar hoje sobre precarização do trabalho e alguns temas que circundam esse tema maior, que é o trabalho, que é algo que é extremamente importante para a gente entender nesse momento social, nesse momento de pandemia também, que muita gente vem perdendo emprego, a alta do desemprego nesse momento é muito grande, mas é um processo que já vinha tendo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bem-vindos, boa tarde. Vamos lá. Então, pessoal, se vocês lembrarem, na última aula a gente começou a falar sobre... Agora aquela parte que é preto e branco. Então, na última aula a gente começou a falar sobre o surgimento das relações de trabalho assalariadas, falamos sobre a luta de classes e falamos também que está havendo uma mudança das relações de trabalho. O que significam essas mudanças, né? Antigamente as pessoas elas trabalhavam muito tempo na mesma empresa e tinham uma certa estabilidade. Só que agora a gente está passando por um momento de avanço tecnológico muito grande. Esse avanço tecnológico ele está promovendo o aumento do desemprego. Tem uma coisa chamada de automação do trabalho, né? O que seria essa automação? Seria as pessoas perderem seus empregos em virtude da evolução tecnológica. Ou trocando em miúdos, a máquina substitui o trabalho braçal, né? E Sérgio, não sei se você vai chegar a isso, mas ontem eu estava assistindo um vídeo com o Sérgio, e assim, a perspectiva é que hoje, se todo o trabalho fosse automatizado no Brasil, 60% das pessoas iriam perder emprego. Porque são trabalhos que poderiam ser substituídos facilmente por máquinas. Sim. Inclusive, são postos de trabalho que não existem em outros países mais, né? Já foram extintos justamente pela automatização, né? Sim. Exato. Postos como, por exemplo, caixa de supermercado, né, atendentes de vários tipos, até aquelas atendentes de telemarketing, né, de call center, elas podem ser facilmente substituídas por essa automação, né, que é a substituição por máquinas. Né? Postos de gasolina, né? Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos já não existe o frentista, né? Não existe o frentista. Você vai lá, coloca uma moedinha e carrega o seu carro. Isso poderia acabar facilmente, tranquilamente. Assim, são vários temos também, como por exemplo, cobrador de ônibus, advogado, inclusive, né? Nos Estados Unidos tem um avanço de um programa que ele substitui o trabalho do advogado. Ele consegue processar informações com muito mais velocidade do que uma pessoa conseguiria. Então existe uma tendência de desaparecimento de muitas profissões, não é isso? Ou restringir, né? Porque, por exemplo, o advogado pode não ser substituído, mas ele vai precisar de um número muito menor de advogados do que ele precisaria antes. Da mesma forma que o professor. Antigamente era essencial que o professor tivesse sala de aula. Hoje já existem as plataformas à distância, como a gente tem experimentado agora, né? Exatamente. Não que o professor vá sumir, mas que o trabalho do professor atinja massas, né? Exatamente. Devido a esse trabalho. Ele deixa de trabalhar com uma turma de 30, 40 alunos para dar aula no mesmo momento para 1.000 alunos, 2.000, 10.000 alunos, Sim. se for o caso. Não é isso? Então, essa evolução tecnológica, ela está chegando em quase todos os campos. Não é isso? E o resultado disso é desemprego. Tem uma coisa chamada de população economicamente ativa, que a gente chama pela sigla de PEA. Essa população economicamente ativa,
ela é composta pelas pessoas que estão em idade produtiva, geralmente classificada entre 17 até a idade de se aposentar. O que é que a gente está percebendo? Se a gente pegar nos últimos anos aqui no Brasil, a gente está percebendo um número maior de pessoas ocupadas, mas não significa que tem mais emprego sendo gerado. A gente falou sobre as leis trabalhistas na última aula e falamos que essas leis trabalhistas elas estão desaparecendo. Melhor, os direitos estão desaparecendo. Eles chamam de flexibilização das leis trabalhistas. É uma coisa que tem sido extremamente nociva, extremamente perigosa para o trabalhador. Se a gente olhar por cima, parece que é uma coisa positiva. Tem mais pessoas ocupadas. Agora a questão é, qual é o tipo de ocupação que está sendo realizado por essas pessoas? Sim. A gente vai falar muito sobre isso, né? O que é que a gente tem a falar? Eu coloquei um slide, a gente preparou um slide que vai auxiliar vocês a assistir essa aula e vamos falar especificamente sobre esse desemprego. Tem uma chargezinha, Jadson, Célia, quer comentar? Vai aparecer aqui. Você faz vozinha de Mafalda? Faço. Então, acompanha a charge aqui que vai aparecer aqui, que está na Mafalda, que é uma personagem extremamente crítica, né? Que ela diz o seguinte: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. Não é isso? Então ela está falando que a gente está atravessando crises severas de desemprego. Agora, todo desemprego ele é igual, ele é gerado pelo mesmo motivo, pelos mesmos fatores? Não. A gente classifica o tipo de desemprego em dois tipos diferentes, né? Tem um tipo que a gente chama de desemprego conjuntural. Conjuntural vem de conjuntura, são as condições daquele momento histórico, né? O desemprego conjuntural, ele pode ser causado, por exemplo, por uma crise econômica. O país está atravessando uma crise econômica, está sendo mais difícil produzir naquele momento, porque as pessoas estão comprando menos, então é complicado você manter aqueles empregados naquele momento. Então, em virtude dessa crise, muitos empregados vão perder seu emprego. Só que um exemplo, por exemplo, agora da pandemia, é o típico exemplo de conjuntura, né? Exatamente. O mundo todo está passando por uma pandemia, muita gente está ficando desempregado porque não está conseguindo se produzir. Exato. Né? E aí, nesse conjunto de coisas, aí há um desemprego. Então, a economia vai perdendo força, vai perdendo capacidade de produção e as pessoas vão perdendo seus empregos. Né? Acho que isso é um exemplo bem claro, né, nesse momento. Exatamente. A conta não fecha para o empregador, né? Ele quer o lucro máximo, é a regra do capitalismo, a obtenção máxima do lucro. Se ele não está vendendo, ele não está recebendo dinheiro. Então ele não vai tirar do seu. Quem vai acabar pagando vai ser o empregado. Esse é o desemprego que a gente chama de desemprego conjuntural. A pessoa que perde emprego no meio de uma crise, ela tem a possibilidade de reaver seu emprego depois que a crise acabar? Tem, porque foi uma coisa momentânea, foi uma coisa da conjuntura. Mas tem outro tipo de situação, que a gente chama de desemprego estrutural, também chamado de desemprego tecnológico, que aí vai ser outra situação. Vai ser causado por evoluções tecnológicas, evoluções na estrutura do sistema econômico. Trocando em miúdos, deixando de um jeito bem simples, é quando o funcionário, o empregado, ele perde seu emprego, porque ele foi substituído por uma máquina. Exemplos? Esses que a gente citou anteriormente, né, de caixa eletrônico e tal, mas dentro de indústrias isso ainda é mais impactante, né, é mais alarmante, porque uma máquina pode substituir centenas de funcionários. Né? Por um lado, se a gente pode ver algo positivo, a gente tem a ideia assim, que a tecnologia traz qualidade de vida, né? Melhora de condições de trabalho. Então a gente tem uma ideia de que o trabalhador não vai se submeter, né, a certos riscos porque tem uma máquina para fazer isso por ele. Mas o capitalismo, né, dentro dessa estrutura, né, por isso que é desemprego estrutural, porque
ela não é uma coisa simples, ela é praticamente um projeto, né? Porque o objetivo do capitalismo é lucro. Então, se o capitalista, né, que é aquela pessoa que detém os meios de produção, ela tem condições de automatizar a sua indústria, a sua fábrica, ele vai fazer isso para gerar mais lucros, né, com a consequência de demitir pessoas. Né? Então, exatamente. É isso que tem acontecido bastante. Né? E não só a indústria, também, né? Chamada indústria agropecuária, isso acontece muito também. Então, existem máquinas lá que se transformam, as várias mãos de obras que são necessárias, né, para a lavoura, por exemplo, para a colheita, é substituída por grandes máquinas. Né? Você tem máquina para plantar, você tem máquina para irrigar, para fazer a pulverização, para fazer a colheita. Sim. Tudo que antes era feito pela mão de obra, a mão de obra humana, né, agora é feita pela máquina. Então, até o que o Sérgio falou é interessante, porque, por exemplo, nas grandes lavouras de cana-de-açúcar, onde tinha assim, milhares de pessoas que, inclusive, mudavam de cidades em cidades para fazer a colheita da cana-de-açúcar, e é um trabalho sub-humano, inclusive, né? Foi substituída por colheiteiras, né? Já existe colheitadeiras. Muito bem, Sérgio. E assim, por um lado, né, você não submete mais as pessoas àquele tipo de trabalho que é absolutamente degradante, né? Se você vê os relatos do pessoal, dos trabalhadores do cana-de-açúcar, é um negócio assim, surreal, assim, é insustentável você viver daquele modo. Inclusive a expectativa de vida dessas pessoas é extremamente baixa. Morrem muito cedo, perdem mão, braço, são decepados, é situação assim, degradante mesmo, né? Essa é substituída, a mão de obra é substituída pela máquina, por uma grande máquina que faz essa colheita. De um lado você tira as pessoas dessa situação, mas por outro você tira também uma grande quantidade de mão de obra, né? Você tem esses dois pesos, essas duas medidas, sabe? Agora, eu acho que o problema talvez seja quando você desumaniza totalmente o trabalho. Assim, desumanizar no sentido de que você transforma o mundo do trabalho totalmente automatizado. Eu acho que aí é um grande trabalho, um grande problema disso, né? A gente tem que pensar em algumas situações. Essa evolução tecnológica, ela é uma coisa positiva para a gente? Em muitos aspectos, sim, né? Sim. Um dos aspectos é que aumenta a nossa capacidade de poder consumir, não é isso? Sim. Por que a gente consome tanto hoje? Por que a gente compra tantos produtos? Porque essa automação permite com que a produtividade dessas empresas aumente muito. Se conseguem produzir muito, conseguem vender por um preço um pouco mais barato, né? Muito mais barato. Então, facilita a gente a comprar. É um ponto positivo. Só que isso aí vai ter consequências. Se essa pessoa perder seu emprego para uma máquina, ela precisa se virar de alguma forma, né? Sim. Esse exemplo aí que Jadson deu na zona rural. As pessoas perderam seus empregos nas lavouras. Essas pessoas vão fazer o quê? Em sua grande maioria, elas vão fazer aquele processo que a gente já está cansado de ouvir, né? Chamado de êxodo rural. Todo mundo vai para a cidade, vai sair da zona rural e vai para a cidade. Chegando na cidade, todo mundo vai encontrar emprego? Não. Então vai ser uma bola de neve. Muitos dos problemas urbanos que a gente tem vai ser consequência também dessa automação. Porque não vai ter emprego na cidade para todo mundo, né? Essa automação ela vai acontecer no campo, ela vai acontecer na cidade, nas indústrias, e é extremamente nocivo, é extremamente perigoso, né? Exatamente. E um aspecto também que é interessante colocar é que poderia, com o avanço da tecnologia, se produz mais, o que é uma lógica do capitalismo, produzir incessantemente. Então, o crescimento econômico é medido pela capacidade de produção de um país, né, de um determinado local. E... não é isso, sabe? E... Então, o capitalismo
ele é medido por conta disso, sua capacidade de produção. Cada vez mais um país é levado a produzir, né? E essa produção, a gente tem vários aspectos, né, que estão correlacionados, né? Recursos naturais que são retirados, né? Degradação da natureza e tudo mais. Então, se o capitalismo, né, ele mudasse a chave ou se transformasse em outra coisa, a gente poderia tirar essa lógica de maior produção e, na verdade, buscar uma maior qualidade de vida para a maior parte da população. Exato, seria o ideal, né? O ideal. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Então a gente tem que se perguntar o seguinte: o que é que a gente precisa fazer para conseguir se encaixar no mercado de trabalho nesse momento, né? Essa parte. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, lá em 2004, 2005, a conversa que tinha era: tem sim desemprego conjuntural, tem desemprego estrutural, só que o que as pessoas precisam fazer é se qualificar, Sim. buscar uma melhor especialização para sair na frente, né, nessa questão da concorrência no mercado de trabalho. Sim. Só que hoje em dia isso não é mais tão determinante assim, não é? O fato da pessoa ter uma qualificação, ter uma graduação, pós-graduação, não significa que ela vai ser inserida no mercado de trabalho, porque chegou o momento que a tecnologia ela evoluiu tanto que só isso não basta. A gente vê muitas pessoas que são formadas tendo que se submeter a empregos que não tem nada a ver com sua área de formação e que pagam bem menos do que ela deveria receber, né? Seria digno. Se elas fossem subutilizadas, né? Elas não estão, né, no nível da sua qualificação naquele determinado emprego. Então elas são subutilizadas. Exato. A questão essa evolução foi tão surreal que só o fato da pessoa ter qualificação não é mais determinante. Sim, a gente vê nas escolas, né, muitos do nosso pessoal de apoio, merendeiras, a pessoa que faz a limpeza da escola, muitos têm nível superior. Uhum. Só que elas não conseguiram emprego nas suas áreas de formação, né? Aí acabam ficando nesses empregos e recebendo menos do que poderiam receber se estivesse na sua área de formação, né? Exato. Acho que ficou claro esse ponto, né? Essa evolução tecnológica tem acarretado esse aumento do desemprego. Agora, uma coisa que eu tinha falado logo no início da minha fala, né? A gente está percebendo que tem muita gente que está ocupada, que está exercendo uma atividade remunerada, né? Atividade remunerada é aquela que você recebe para poder realizar. Só que as relações de trabalho, elas mudaram. A pessoa agora não simplesmente acorda de manhã, vai para uma fábrica, bate cartão, trabalha lá o mês inteiro e recebe o salário. Essa evolução tecnológica está fazendo com que o tipo de relação de trabalho tenha sido modificado. E um dos pontos que a gente vai abordar agora é um tema que está extremamente em alta e é importante que vocês entendam o que é que a gente está falando. É um tema chamado de uberização. O que é que viria a ser, Célio, que você está mais por dentro disso? Então, a uberização, eu e o Jadson, né, que estamos mais na capital, né, Sérgio está no interior e não está. Então, o Uber, né, é uma ferramenta, um aplicativo, né, que ele é de transporte, né, transporte com veículos privados. Então, ele, em seu princípio, houve um grande conflito com os taxistas, né, porque os taxistas tinham uma lógica de trabalho muito característica deles, muitos pagavam muito caro por um ponto de táxi e tudo mais. E o Uber, né, ele popularizou porque todo mundo praticamente que tivesse um carro, né, tivesse acesso a um carro, até emprestado, né, podia pegar o carro de Sérgio para ser um Uber, por exemplo, popularizou, todo mundo poderia, né, trabalhar com transporte de pessoas dentro das cidades. Então, em um princípio, também como essa popularização ocasionou uma queda dos preços dos transportes, né, do transporte urbano das cidades. Mas, por outro lado, né, e junto com isso, com essa popularização, também veio um conto, né, um canto de sereia, né, enganaram, meio que foi uma enganação para atrair esses trabalhadores, esses motoristas, para essa função de motoristas de Uber. A princípio eles ganhavam muito, né, para fazer esse transporte de pessoas dentro das cidades, mas com o tempo houve uma diminuição do valor pago por cada corrida. Só uma coisa. Esse processo ele foi chamado de uberização
Porque o Uber, a empresa Uber, ela virou um ícone. Só que não se trata apenas dessa empresa, né? Sim. A gente tem uma série de empresas que a única coisa que elas fazem foi ter criado uma plataforma digital, ter criado um aplicativo, né? Você tem Uber, você tem iFood, você tem 99 Táxi, Rappi, uma série de aplicativos, né? O caso do Uber, especificamente, o que é que ele faz? Eles criaram um aplicativo que ele vai identificar quem é a pessoa que precisa de transporte e onde é que tem o carro. Essa empresa, ela não vai dar o carro, ela não vai dar combustível, ela não vai dar nada para você que vai dirigir. Você vai entrar com tudo. A única coisa que você vai estar utilizando dessa empresa é a tecnologia que eles desenvolveram. Não é isso? Então, é um tipo de relação que ela quebra com os padrões que a gente tinha antigamente. Não é isso? A gente vai ter uma série de exemplos. Vai ter uma série de consequências negativas também. A gente acha bom poder utilizar Uber? Como cliente, muitas vezes sim, porque o transporte de táxi nas cidades é muito caro, né? E cada vez mais os ônibus, o transporte público coletivo, ele é muito ruim, né? Precário. Uhum. Então, nas grandes cidades, ele é positivo muitas vezes para o cliente, né? Para a pessoa usuária. Compensa até você deixar seu carro em casa e utilizar Uber. Sim, porque tem todo um custo de manutenção e várias outras coisas. Praticidade, você Sim. não vai precisar estacionar, Sim, não é? Vai ser excelente para a gente que está consumindo. Então, Né? Mas para quem está sendo explorado. É aquilo, né? No início foi muito bom, que eles queriam atrair essas pessoas interessadas em serem motoristas, mas no final das contas eles cada vez mais recebem um valor pequeno e não está sendo cada vez mais explorado por essa plataforma, o Uber. Mas que, como o Sérgio falou, já existem várias outras plataformas, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, né, acho que é uma coisa que a gente precisa entender. O Sérgio falou aí nesse paradigma, porque o que é que acontece ali naquela relação de trabalho, né? Você deixa de existir, aí já tocando um pouco no que eu vou falar um pouquinho mais à frente, deixa de existir o patrão e o empregado, o empregador e o empregado. O que a gente falou antes, né? O dono do meio de produção e aquele que oferece o serviço. Exato. A mão de obra. Isso vai se reconfigura, né? Isso vai deixar de existir. Então você tem um produto que é o transporte e você tem um consumidor. O serviço. Você tem um serviço, o produto é o serviço na verdade, né? Você vai ter o serviço e você vai ter aquele cara que vai consumir. Eu que vou consumir o transporte, ou eu que vou consumir o lanche, vai ter o entregador ali, né? Porque eu acho que pior do que o Uber é os entregadores de iFood, o iFood, ou do Rapidez, ou de todos esses aplicativos de entrega. Lá em Instância eu quero delivery, em Boba também, né? Também. Mas tem uma diferençazinha. Porque assim, o que é que acontece? O iFood liga, o consumidor, a loja, só que tem um intermediário aí, que é o entregador. Sim. Que é o mototaxista, né? Interliga, né? Que é o cara que vai de bicicleta também entregar, que é que liga, que faz essa ligação. Então, o aplicativo ele é responsável por quê? Por gerir isso. Né? Só que ele não dá nada, ele não dá nenhum tipo de apoio, de seguridade, de assistência, de nada. Ele se vale da tecnologia para dizer, ó, tá aí, se vira. E aí, o que é que acontece? As pessoas que vão trabalhar nisso, elas ficam totalmente ao léu, assim, sem nenhum tipo de seguridade social nenhum. Ele não tem fundo de desemprego, ele não tem aposentadoria. E aí vale a pena lembrar que o Uber agora ele foi tem uma legislação para o Uber que o cara que dirige pode entrar com o processo de ser pequeno empreendedor. Então o cara que dirige o carro, ele é chamado de pequeno empreendedor hoje. E aí é que está o problema, mas a gente não vamos adiantar isso não, porque a gente vai retomar. Só para fechar essa partezinha, tem um slide que a gente fez aqui que está bem claro, que ele inclusive lê o que está aqui e ler também até com detalhe, né, apresentar a charge que a gente construiu. Quer dizer, que a gente pegou. Que não fez a charge não. A gente se apropriou. Exatamente. A gente tem alguns processos aqui, ó. Primeiro, com a retirada dos direitos trabalhistas e diminuição das vagas formais, não é?
que são as vagas formais, aquelas com carteira de trabalho, né, carteira assinada. Os trabalhadores ficaram muito mais sujeitos à exploração por parte dos seus empregadores. Nesse processo específico, eles sequer têm a quem recorrer, pois acabam por perder qualquer tipo de segurança no desempenho de sua atividade laboral. Aí pegando esse exemplo do entregador, né, seja de moto, de bicicleta, seja lá o que for. Ele aluga a bicicleta para trabalhar, ou compra, ele se vira para arranjar a bicicleta. Ele não é empregado da empresa de entrega. Ele não é empregado do iFood, por exemplo. Ele não tem carteira assinada. Ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. Ele simplesmente consegue um cadastro lá e consegue prestar esse serviço. Ele não é empregado de quem encomenda a comida. Por mais que seja eu que esteja pagando, eu que encomendei, ele não é meu empregado também. Ele não é empregado do restaurante que fez a comida que ele está entregando. Ele não tem férias, ele não folga no final de semana, ele não tem hora de almoço, ele não tem plano de saúde, ele não tem nenhum tipo de seguridade trabalhista. Ele não sequer vai se aposentar. Então esse é um problema seríssimo, né? Esse movimento que teve recentemente dos motoboys, eles pediam coisas básicas. Imagine você pedir álcool em gel, por exemplo. Caso coronavírus. Pedir o direito de poder descansar durante as entregas. Sim. Não é isso? Se ele não entrega, quer dizer, se ele descansa, ele não está entregando. Se ele não está entregando, ele não recebe. Um seguro contra roubo, né? Por exemplo, se ele perder a moto, o carro que ele esteja usando, ele não tem nenhum tipo de suporte do Uber. Ele pode até morrer naquela função. Se ele não vai ter nenhum sofrer tipo de algum suporte. acidente, nada. Só se ele tiver seguro, que ele mesmo faça, que ele pague do bolso dele. Mais o custo. Quer dizer, não tem nenhuma estabilidade, nenhuma de modo algum. Só uma coisinha que eu acho que vai atrapalhar a pessoa. Fecha a porta. Como é que essas empresas lucram, né? Extraindo o máximo desses trabalhadores. É que a gente mora em cidades que não estão tão ligadas a esse sistema, né? Eu moro em Estância, Sérgio mora em Bauru, mas já tem alguns reflexos disso na nossa realidade, porque a pandemia trouxe um crescimento muito grande dos deliveries, né? Em todas as cidades. E aí a gente percebe, por exemplo, o mesmo entregador que me faz a entrega de água pelo dia, né, um garrafão de água, é o mesmo que me entrega a pizza de noite. Ou seja, ele não tem horário de trabalho. Ele trabalha durante o dia e durante a noite até tarde da noite. Eu vi um exemplo uma vez de um casal que eles trabalhavam com Uber. Cada um deles, o homem e a mulher, trabalhavam em média 12 horas por dia. Praticamente não se viam. O cara pegava, trabalhava durante a noite, durante a madrugada, chegava em casa, ia dormir, a mulher pegava o carro e trabalhava 12 horas seguidas. Para tirar uma média de cada um tirar R$2.000. Sim. Não é? Parece que é muito, mas não é. Sim. É um tipo de trabalho, como a gente falou, que não tem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de segurança. E ainda assim, não é um salário bom. Sim. Não é um salário que a gente pode considerar que seja alto, né? Que dê para você viver bem, confortavelmente. Não dá. Tem outros dois exemplos, né, de quanto isso é inseguro para o trabalhador. A gente estava numa pizzaria, né, e tinha um rapaz lá pegando as mercadorias para fazer entrega. E quando a gente se depara, ele estava com pinos na perna, né, aquela gradezinha que bota quando ele sofre um acidente. Ele teve que trabalhar, mesmo sem condições, né, porque se ele parasse naquele momento, esperar a sua recuperação completa, a família dele provavelmente ia passar fome. Então essa falta de seguridade, ou seja, ninguém vai amparar esse trabalhador quando ele sofrer um acidente ou perder a saúde, ninguém. E isso é muito complicado para esse trabalhador. E outro exemplo, né, que a gente viu recentemente, por exemplo, nesse período, né, quando chove muito, né, que a gente está vivendo isso, né, muita chuva, aumenta a quantidade de pedidos, né, então você pede mais comida por delivery. Isso deve acontecer também aqui em Biaroba, né? Estou com preguiça de ir ali na esquina porque está chovendo, eu peço comida na minha casa. E aí o rapaz estava encharcado, né? Ele não tinha dinheiro para comprar uma capa de chuva e nem tinha condições de esperar a chuva passar para entregar comida. Então ele estava encharcado da cabeça aos pés. Então pense, quanto tempo ele ficou encharcado? Né? Se ele pegou uma doença decorrente dessas condições degradantes que ele passou, quem é que vai dar seguridade a esse trabalhador?
Então isso que tem acontecido bastante, né, com essa uberização, né, que é esse sistema essa plataforma, né, de entregas, delivery, que tem bastante nas capitais brasileiras. Uhum. E a questão é, se ele não fizer esse trabalho, vai ter outra pessoa, vai ter dezenas, centenas de pessoas que vão fazer exatamente a mesma coisa. E o pior, que a perspectiva que a gente tem, é que só piore, só se agrave isso daí, né? Aí a gente entra no próximo ponto. A gente não tem uma perspectiva de melhoria nesse sentido, então o que é que está acontecendo? Está acontecendo um esforço muito grande das empresas e da mídia para construir no imaginário das pessoas que elas agora não são empregadas, elas são empreendedoras, elas são donas do seu próprio negócio, né? Esse cara aí que tem uma bicicleta e que passa por todo esse processo que a gente falou, ele faz o seu horário, ele não tem patrão para servir, para obedecer, só que não é bem assim. É um padrão. Né? A gente passou uma atividade para vocês na semana, há 2 aulas atrás, perguntando sobre o que é que vocês entendiam de empreendedorismo. Das atividades que eu vi respondida, a maioria colocou que encontrou na internet, que é uma coisa muito boa, positiva. O empreendedorismo é uma coisa que quem faz é aquela pessoa que corre atrás, que não quer esperar pelos outros, que é dona de si. Uma coisa bem poética, bem bonita. Só que não é bem por aí, né? O segredo do seu sucesso está nas suas mãos. Exatamente. Faça você mesmo. Inove. Inove. Isso. Agora, o que é um empreendedor de verdade? O que é um empreendedor? O empreendedor é um empresário. Vai ser aquele cara que tem um dinheiro, tem uma ideia, tem um dinheiro para investir naquela ideia e fazer aquele dinheiro multiplicar, né? Transformar aquele capital em mais capital. Ele vai estudar aquela atividade que ele vai desenvolver, ele vai calcular os riscos. Se por acaso ele tiver um percalço no meio do caminho, aquilo vai estar calculado. Isso é um empreendedor. Ele tem capital de giro, né? Tem capital de giro, né? Tem um dinheiro para investir. Isso que é um empreendedor. Só que essas pessoas, elas não estão empreendendo, elas estão se virando. Exatamente. O dono da barraquinha da acarajé na esquina, ele não é um empreendedor. O cara que está vendendo a salada de fruta, ou o cara que está vendendo aquele carinha aqui de Indiaroba que vende o chocotone, o sorvetone, que vende sorvete, ele não é um empreendedor. Tá? Ele não é de jeito nenhum empreendedor, porque ele está se virando. Exato. Né? Ele não está investindo, ele não está pegando um dinheiro que ele tem a mais na sua conta e investindo para duplicar. Exato. Isso que é investimento. É isso que é empreendedorismo. A gente precisa desmistificar essa história que um cara que dirige o seu carro de dia à noite, 24 horas, 15 horas, 16, 18 horas, ele não é um empreendedor. O cara que se não fizer isso, não come. Ele não é um microempreendedor. Um cara que pega a sua bicicleta de manhã, de 7 horas da manhã até 11 horas da noite, fica de sol a chuva, entregando comida, não é um empreendedor. Mas querem que a gente acredite e compre essa ideia. Então você não vai ser um empreendedor porque você vende aqui na escola o seu bolinho de brigadeiro, o seu brigadeiro. Sua empada, a sua empada, a sua coxinha. Você não é um empreendedor. Você está se virando porque a coisa está apertada, a gente precisa criar mecanismos em meio de fazer uma renda. Né? É uma renda que você está construindo a partir das condições que você tem. Não é ser empreendedor. E o que acontece? O que esse modelo econômico típico dos nossos dias ocorre? De uma certa maneira, ele toca exatamente aquilo que a gente estava falando na aula passada, que é aquele proletário, aquele operário do século XIX que ficava na fábrica trabalhando 16 horas sem nenhuma regulamentação legal, né, de jornada de trabalho, de férias, de folga. Esse cara que entrega a pizza, né, com a bicicleta dele, ou com a moto, ou com o carro, ele é um cara que
se assemelha demais a esse operário lá do século XIX, porque não tem nenhum tipo de seguridade. É muito parecido. O que muda são os tempos e a tecnologia. Né? É o que vai mudar nessa configuração, nessa conjuntura. E assim, uma coisa interessante é que, por exemplo, eu tinha falado sobre, na última aula eu tinha falado sobre o filósofo Karl Marx, e vale a pena retratar uma coisa que ele fala, é o seguinte: quando você coloca o seu corpo a serviço do trabalho, para o trabalho, ou quando você fala que seja empreendedor de si mesmo, você está objetificando o seu corpo, objetificando você mesmo. Está transformando o seu corpo num objeto Para exploração. Para exploração. Serviço de outras pessoas. Exatamente. Você está transformando o seu objeto, o seu ser, em um objeto. E isso causa o quê? Isso causa a desumanização. As pessoas vão ficando cada vez mais desumanizadas. Nesse processo em que você não tem capacidade sequer de pensar sobre as condições de vida na qual você está inserida. Sim. E sem condições nenhuma de progresso, de sair daquela situação. Porque se ele trabalha mais de 8 horas por dia naquelas condições, quais as condições que vão restar para ele investir numa especialização, num curso técnico, num curso superior? Não existe mais ser humano que aguente. Ele está fadado a continuar naquela situação. Exatamente. E quem é que lucra com tudo isso? Professor, quem é que lucra com tudo isso? Quem ganha, né? Existe a plataforma Uber, a plataforma iFood, qualquer dessas, existe uma corporação muito grande por trás. Eles ganham sobre cada entrega dessa uma porcentagem. Cada entrega que o cara faz, ou cada corrida que o Uber faz, ele é obrigado a passar parte do que ele ganhou ali para as plataformas. Agora você imagina um país inteiro, isso eu falando Brasil, o Brasil inteiro tem Uber, o país inteiro tem iFood, nas grandes capitais. Nas grandes capitais, e nas grandes cidades também, né? Não só nas grandes capitais, nas pequenas capitais também. Nas grandes cidades do Brasil, porque existe uma cidade grande que não necessariamente é capital, que existem essas plataformas e eles ganham simplesmente por mediar essa relação entre eu que estou pedindo e o cara que está me fornecendo. Ou eu que estou pedindo e o motorista que pode me dar uma corrida de passagem. Ele ganha simplesmente com a tecnologia. Exato. Simplesmente por fazer essa mediação. Ele cria uma tecnologia que não precisa nem de muita gente para gerir. Exato. Né? Então, assim, criou naquele momento lá e não precisa fazer mais nada. Né? Só aperfeiçoar. Só isso que ele fez. Imagina você ganhar dinheiro sem precisar estar investindo em matéria-prima, em mão de obra. Ele vai criando, na verdade, o único trabalho que ele tem é fazer com que se expanda, né? Exato. Então é marketing, né? Fazer com que as pessoas se utilizem cada vez mais dessas plataformas para que ela possa ganhar mais, né? Só um dado, se eu não estou enganado, eu fiz uma pesquisazinha sobre o iFood, né? De 2018 para 2019, eles ampliaram o número de parceiros em 536%. É uma coisa absurda, surreal, né? Imagina esse ano de pandemia, né? Imagina. E até essa mochilinha que eles carregam nas costas, quem paga é o próprio entregador, não é o Uber que dá a eles, né? Ele faz X corridas gratuitamente para receber essa mochilinha que ele carrega nas costas, que tem o nome da empresa, que ajuda a divulgar a empresa. E é muito cruel porque muitas vezes em horário de almoço, esses trabalhadores estão morrendo de fome e eles estão carregando comida em suas costas, né? Muito cruel. E muito cruel também, né, que eu vi um relato na internet de um dos trabalhadores, que eles têm Uber também, o Uber, o iFood, o Uber Eats e iFood, eles trabalham também com o menor tempo possível. Então eles têm como se fosse uma meta de entregar mais rápido. E se o entregador ele não atinge essa meta e o cliente ele cancela a compra, quem paga é o entregador, não é o Uber. Imagine, você faz uma entrega, às vezes de um lanche caro, e aí você tem que arcar por aquele lanche porque o cliente cancelou o pedido. Né? São várias estruturas, né, várias engrenagens que fazem
com que aquele que está na ponta, que está na base, arque com o prejuízo da coisa, né? Então, por isso, quando fala de desemprego estrutural, porque ele é uma estrutura, né? Tudo foi arquitetado, né, para que uns paguem, né, que uns recebam a conta e outros lucrem em cima do prejuízo de muitos. Exato. Só para finalizar o que eu tenho para falar, o que é que acontece? A gente está tentando desmistificar isso que estão chamando de empreendedorismo, né? Agora, quem é que está chamando assim? A imprensa e o governo. E essas pessoas, a gente pode dizer também que são capitalistas. São essas pessoas que estão... Porque são pessoas. Quando a gente fala governo, não é uma entidade. Quando a gente fala imprensa, são pessoas que são donos de empresas, que são grandes capitalistas e que precisam dessa situação toda para aumentar os seus lucros. Existe uma tentativa do governo de desresponsabilizar ele próprio. Porque o governo ele tem que oferecer para o Estado, né, tem que oferecer pleno emprego para a sua população. Se ele não consegue fazer isso, ele vai dizer que você não conseguiu emprego porque você é incompetente. Então ele vai criar esse imaginário de que essa pessoa que está se submetendo a essa situação toda, ela é uma empreendedora. A imprensa vai fazer a mesma coisa, vai glamourizar toda essa situação. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o Fantástico ele fez durante um mês uma série sobre empreendedorismo, mostrando como se fosse a coisa mais linda do mundo. Aí tem um exemplo que me marcou bastante, que era uma mulher que ela saiu do Nordeste, foi para o Rio, se não me engano, e ela vendia café da manhã, bolos diferentes, mingau, café, chá, essas coisas, na rua. E mostrava a história de vitória que ela tinha. A história de vitória que ela tinha era uma casa mal acabada, sem nenhum tipo de conforto, e todas as pessoas da sua família, o marido dela e os filhos, seguiam na mesma condição. Nenhum deles, por exemplo, tinha ensino superior. Nenhum deles tinha condição de ascender socialmente. É possível que os netos também vão fazer a mesma coisa, vão trabalhar exatamente naquela condição. A pessoa ela vai trabalhar para receber apenas o essencial, para viver, para comer, vestir e satisfazer suas necessidades básicas. Essa é a grande questão, né, que a gente está tentando fazer. Desmistificar o que estão chamando de empreendedorismo. Não caia nessa... o canto da sereia, né? O Célio está fazendo alusão a uma história que a sereia canta, o cara vai atrás dela e ela mata ele. Então é mais ou menos isso, essa ideia do jovem empreendedor. O microempreendedor individual. Microempreendedor individual, sabe? Isso faz parte exatamente dessa estrutura atual em que o capitalismo, o sistema capital, que está sempre em transformação para se manter firme, está colocando as pessoas. Né? E acaba que as pessoas caem nessa coisa. Passam a vida toda tentando ser empreendedor e sempre se lascando. Né? Outro dia eu estava vendo a entrevista de um rapaz que ele lá era consultor de uma empresa, de uma grande multinacional e tal, e resolveu não ser mais empregado daquela instituição. Né? Ele quis ser dono de si mesmo. Só que ele era um empregado, ele era um trabalhador, mas ele se achava que, né, ganhar bem naquela época e tal, poderia ser alguém que podia dominar os meios de produção. Bem, o que acontece? Ele começa a fazer um empreendimento, começa a contrair empréstimos de banco, vários empréstimos, para tentar fazer com que a grande ideia empreendedora dele dê certo. Ou seja, ele vai quebrando, não vai dando certo durante um longo tempo, volta a morar com os pais, com a mulher, os filhos e os pais. A mulher, o filho vai voltar a morar na casa dos pais para conseguir sobreviver, porque ele passou mais de 10 anos, mais de 15 anos, tentando ser um grande empreendedor, um grande cara que dá certo. Então é uma armadilha muito grande você achar que sem dinheiro, sem uma grande quantidade de capital, você pode ser empreendedor. Sim. Né? Um exemplo mais recente da romantização que a mídia faz é aquela novela Dona do Pedaço, né? Isso. A personagem Maria da Paz começou vendendo bolo na rua e se tornou uma grande produtora de bolos, né? Tem uma fábrica de bolos e ficou rica, milionária mais de uma vez, né? E aí é a maneira como a mídia usa para criar no nosso imaginário. E esse cara que provavelmente ficou muito tempo com dívidas, né?
sem capital de giro, ele vai manter por quê? Por conta dessa idealização, né? Dessa romantização do empreendedorismo. Ele não quer reconhecer o fracasso, né? Porque ele acha que ele foi incompetente de maneira assim individual, né? Mas é toda uma estrutura que leva ele a isso. Já demos bastante exemplo, né? Tem umas coisas para falar, mas já vai muito tempo. Mas você acha importante? Acho que não deu bastante exemplo. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. E a gente volta na próxima semana com um tema novo aí. Eu acho que a gente deu conta, né? Assim, mais ou menos desse universo do trabalho, né, de como ele surgiu, de como ele se encontra hoje. E aí na próxima aula a gente vai pensar uma outra coisa massa para vocês. Até a próxima. Até.